Tudo bem com vocês? Estamos de volta. Percebam que o material didático que vocês têm na mão é um material didático, né, que força o aluno a entrar com questões. Você tem os quadros que nós estamos trabalhando aqui na projeção, e já grudado nos quadros vem o conjunto de questões. Então não deixe de ser isso daqui o seu primeiro material, não o último. Né? O aluno que desperdiça esse momento, não resolvendo as questões, fica, vamos dizer assim, com a falta, né, de informações no momento posterior. A memória foi feita para esquecer, não para lembrar. Né? Ela lembra, às vezes, aquilo que não deve. Então, faça consigo um trabalho hoje. Né? Aquele trabalho de aula fresca. Deixa eu resolver questões, marcar dúvidas, mandar as dúvidas para o professor. É assim que você vai resolver. A prova sempre está muito além da teoria. Se você só ler a teoria, parece que você criou uma bolha, e nessa bolha você vive muito bem. A hora que você vai para a prova, você vê os atritos. Então, faça muitas questões de prova. Tá bem? Nós vamos focar agora o pronome o e o pronome lhe, observando que esses dois, tradicionalmente, vão gerar um conjunto de questões nas provas. Então, venham comigo aqui. Nós temos no português, então, essa rivalidade, tudo bem? Coloque como rivalidade, coloque como um capítulo importante na sua preparação, tá bem? O pronome o a, os, as, tranquilo, não há exceção, funciona de forma tranquilíssima, sempre substituindo os objetos diretos, só dando adequação ao gênero e ao número, e quando houver as adaptações, tá bem? Então, aproveitando esse momento das adaptações, eu peço um momento só, tá legal? Fique esperto com os acentos nesse momento de adaptações, tá legal? Nós temos a regra das oxítonas e a regra das monossílabas, palavras de uma só sílaba, que exigirão o acento quando a palavra é terminada em A, E e O, e no caso das oxítonas, também as terminadas em EM, como parabéns, contém, vintém, né, recém. Mas o que nos interessa agora são essas três terminações, tá legal? Por isso que amá-lo tem acento, dá-lo tem acento, vendê-lo tem acento, dê-o tem acento, tá bem? Dê o presente, dê-o, não é? Quando você tem um verbo como repor, repor o produto, repô-lo, ou o verbo pôr, pôr o livro na prateleira, pô-lo, tudo bem? Por isso que eles têm acento, há uma regra, não é? Agora há pouco eu coloquei uma imagem que dói, né? Aquela construção que eu coloquei agora há pouco, que é o amê-molar. Dá vontade de colocar um acento por causa das imagens que você tem na memória. Né? Mas quando uma palavra é paroxítona, terminada em o, não há acentuação. Chamemo-la, né? Convocamo-la. Não tem acento no português. Tá legal? É uma paroxítona terminada em o, não recebe acentuação. Agora, repô-lo, né? Refazê-lo, você está encontrando aí o momento do acento. Porém, aí vem o problema. Ó. Nós temos o i e o u, que geram uma regra, né, muito importante. É a regra do i e u, quando eles são tônicos, quando eles são poderosos, quando eles têm a pronúncia na palavra, a pronúncia é mais forte. Então, para que eles tenham uma marcação, uma independência, porque essas duas letras, quando vêm atreladas a uma outra vogal, elas sempre serão perdedoras. O i e o u, atrelados a outra vogal, sempre serão perdedoras. Sempre viram semivogais, ficam fracas. Então, quando elas são fortes e estão atreladas a uma outra vogal, você tem que acentuar. Se você não acentua, ela fica fraca. Então, é um momento que é um pré-requisito. Desde que antecedidas de vogal. A regra funciona com esse pré-requisito, que é para evitar a ditongação.
Tudo bem? Se você tem a palavra paz, paz, esse I é fraco. Esse I é átono. Esse I é semivogal. Ah, professor, não é paz que eu quero dizer, é país. Ah, então esse I é tônico. Se eu não colocar o acento, eu não consigo demonstrar a palavra país no português. Quais são os pré-requisitos? O I é tônico e antecedido de vogal. Por isso que país receberia o acento no português. Tá bem? Então há esse pré-requisito, não abra mão de entender isso. É por isso que palavras como retraí-los, se eu não colocar o acento, como que fica? Retrai-los. Né? Você saca isso. Retraí-los tem acento no português. Tudo bem? Então é o momento que você nota que não erraria jamais. Na vida você teria controle de qualidade. Mas é por causa dessa imagem, desse acento em cima do I, e por ter nascido no Brasil, a pessoa, mas que tem a ver, professor? Né? Por ter nascido no Brasil, é que você, ao usar um verbo como dividi-los, reparti-los, aboli-los, começa uma tremedeira na mão. Sacaram? Você fala assim, professor, preciso colocar o acento. Preciso colocar o acento. Por quê? Porque é uma imagem do atraí-los, retraí-los. Sacaram? Há uma imagem desse I tônico. No final da palavra com acento, você fala, professor, isso aqui recebeu porque os outros não vão receber. E daí, por comparação, o brasileiro vem e mete acento em todos esses. Tá bem? Nota então que agora você tem um pré-requisito que deve ser observado. Esse I receberá acento se antecedido de vogal. Que não é o caso agora, ó. Dividi-los, reparti-los, aboli-los, nunca vai ter acento no português. Porque falta isso aqui, ó. Desde que antecedidos de vogal. Então nós não temos aqui a vogal, ó. Ok? É o I tônico e a consoante. Opa, por isso que não recebe acentuação. Tá bem? Se a palavra Itaú é acentuada, se a palavra Anhangabaú, Gabaú, é acentuada, e você nem precisaria entrar na escola para saber o porquê, né? Na vida prática, na vida útil, você já entenderia. Não colocou acento Itaú, o que que vira? Vira Ital, Anhangabau. Você já sabe disso da vida, da rua, não precisa de escola. Porém, se você for à cidade das coisas grandes, a mão começa a tremer. Sacaram? Se você vai, não para o Anhangabaú aqui em São Paulo, você vai para a região do lado lá, Pacaembu. Ah lá, o brasileiro começa com mal de Parkinson agora. Fala, vou meter acento em tudo. Sacaram? E o cara que faz placa aqui em São Paulo, ele fala, meu chefe é ignorante. Manda eu escrever Anhangabaú com acento e Pacaembu sem acento. E daí, pensando que está ajudando a língua portuguesa, o cara que está fazendo a placa lá, o que ele faz? Vai lá e mete acento. Ele fala, como o cara é ignorante, deixa eu arrumar, e mete o acento. Ele não observa o detalhe, ó, desde que antecedidas de vogal. É por isso que Tu não tem, Pacaembu não tem, tantas palavras indígenas, terminadas com esse U tônico, não recebem acento. Eu tenho que observar que há uma diferença. Sacaram o que é isso do acento na idade adulta? Você não pode, na idade adulta, querer aprender a regra de novo. Você já aprendeu umas 20 vezes. Quando cursinhos queriam fazer propaganda, qual que era uma lição curta? Ah, lição de acentuação. Mete aí e entrega para a molecada. Né? Então era tabuada e regrinha de acentuação. Vereador, prefeito, né? Vai na escola, vai... Sacaram? E você tem que entender que regra de acentuação você já viu aos montes. E o que adianta se você não observa as tentações? Tudo bem? Então, regra de acentuação, não se estuda mais a regra. Se estuda o erro. Né? Por que você entra numa quitanda e está lá, de repente, assim, ó, melancia, R$1 o quilo. Né? Nossa, você fala que baratinho. A hora que você vai ver a conta, dá R$15, R$12, né? Porque a melancia tem muita água. E está lá,
Melância, por que a pessoa coloca acento na melancia? Nunca viram isso? Em quitanda, melancia com acento, né? Porque você tem muitas paroxítonas terminadas em ditongo. Muitas. É o que mais temos no português. Constância, consciência, sem querer a pessoa vai lá e mete o acento grave. Em vez de aprender regras de acentuação, pegue um brasileiro, leve a um psiquiatra e mande ele falar. Sacaram? Mande ele escrever. Aí sim você vai estudar regras de acentuação. No erro, não na regra. Tá bem? Vamos voltar à nossa tranquilidade. Aqui é que eu disse assim, as oxítonas terminadas em A, E, O, e no caso da oxítona também as terminadas em EM, como vintém e tal, né? Mas o que nos interessa são essas três aqui, ó. Tá bem? Então, quando você aprendeu a colocar o pronome, fez as adaptações, cuidado. Surge esse probleminha também da acentuação. Tá bem? Com isso, terminamos o assunto. E sacaram, ó. Você tem aí um roteiro. Professor, como que eu estudo esse assunto? Né? Então, o professor abriu, fez várias digressões, mas você tem aí um elemento essencial, que é o que vai ser treinado, que é o recorrente na prova. Né? No caso do O e do Lê, saber qual que é o tipo correto, saber enfiar no lugar certo, há regras de colocação e há momentos de ajustes. Há algumas formatações que exigem ajustes. Então, eu preciso olhar para isso e ter profundidade agora. Olhar para isso e ser dono disso, senhor disso daí. Para que na prova, quando cair isto, que traz uma miséria de teoria, haverá roteiros com 10, 12 itens, aí tem 3 itens, isso aí caiu na prova, eu tenho que acertar. Ok? Então vamos observar agora o uso do O e do Lê, para nós fecharmos esse momento, tá bem? Eu estava falando então do uso do O uso do O e do A às vezes gera adaptações, e aí sim aproveitei para falar do problema da acentuação, tá bem? O Lê no português. O primeiro uso do Lê, quando a pessoa fala primeiro uso, a tua memória já fica ativada, esperando os usos seguintes. Quando eu digo o uso, é uma coisa absoluta. Quando eu digo primeiro uso, você fala, ixi, estou ferrado. Você já está esperando o outro. Né? Sacaram? Então, o primeiro uso do lhes, é esse daí. Ó. Objeto indireto, portanto, vinculado a um verbo, ok? Não é uma peça solta, que vai indicar o destinatário e vem introduzido pela preposição a, que em alguns casos ambíguos, para você aumentar a clareza do destinatário, você até coloca a preposição para. Não é? Sacaram lá? São momentos de câmbio, mas o normal é a preposição a. Enviaram a carta ao colega, enviaram a carta a alguém. Ao colega é o protótipo aí do objeto indireto destinatário introduzido pela preposição a. Extremamente comum na língua portuguesa. Recorrente no nosso idioma. Essa estrutura, enviar algo a alguém, é uma das mais comuns. Você vai ler isso o tempo todo. Daí, trocando o colega por um pronome, poderia ser a ele, que é a forma tônica. Sacaram? Olha lá, enviei a carta a ele, corretíssima, ou enviei-lhe a carta. Tá bem? As duas formas seriam corretas. Só que o a ele, ninguém erra. A pessoa sã, a pessoa embriagada, a pessoa dormindo, a pessoa acordada, ninguém erra. Por isso que a prova não vai perguntar sobre o a ele, vai perguntar sobre o versus o lhe. Nesse momento, então, fecha-se na sua memória aquela visão de pronome átono, pronome tônico. Tudo bem? Você tem aquela visão, então, em que o a, os, as, lhe, lhes, são formas distintas, para funções distintas. Porém, quando você vai para os pronomes do caso oblíquo tônico, você tinha o si, mas o si é só reflexivo. Daí apareceu o ele, ela, eles, elas, como formas substitutas do caso oblíquo tônico. Só que sempre preposicionadas. Sempre, ó, preposicionadas.
para ele, para ela, com ele, com ela, por ele, por ela. Sacaram? Sempre preposicionadas. E quando for objeto direto, quando uma coisa for objeto direto, e você tiver que usar uma preposição, qual é a preposição que você usa? Por exemplo, numa frase de ambiguidade. Ama o povo o rei. Qual que é a preposição que você usa para acabar a ambiguidade? O que você vai lá e instala? Ah, você vai lá e coloca a preposição a. E aí nasce o objeto direto preposicionado, para evitar a ambiguidade. O rei ama o povo, é isso que está escrito aí. Tudo bem? Essa colocação da preposição a, então, é para gerar clareza. Se você diz, amo João, amo ele. Não, amo ele não. Poderia ser o caso obliquo-átono, amo ou amo a ele. Então aí há um momento em que a bifurcação se converge e se encontra. Se eu colocar aqui, ó, a ele, a ela, a eles, a elas, serve de troca para o oá, osás. Mas também serve de troca para o lelês, porque é o que exige. Preposição a. Sacaram lá? O a ele, a ela, a eles, a elas, serve a gregos e troianos. Então é que você começa a perceber onde que a prova vai bater, onde não vai bater. Então nós temos o oá, os, as, objeto direto, lelês, objeto indireto, e o a ele, a ela, a eles, a elas, ok? Funcionando como objeto direto preposicionado ou objeto indireto. Ali se neutraliza o problema. Quando você estiver no mato sem cachorro, o que você faz? Será que é obedeci ou obedeci-lhe? Vai para lá, obedeci a ele. Nunca mais se erra na vida. Será que é paguei-o ou paguei-lhe? Paguei a ele, pronto. E não se revela a ignorância. Não é bonito isso? Né? A ignorância fica velada, ninguém vê. Agora aqui, o pau vai quebrar. Ó. É aqui que você tem que saber a função para usar o pronome correto. Lá você não precisa saber a função. Solto a ele, está correto. Em substituição a esses dois. Não. Pronomes pessoais do caso oblíquo-átono. Tudo bem? Teremos ainda o a, os as como pronome demonstrativo, que é outra coisa. Aqui esses pronomes vivem ao redor do verbo. O pronome demonstrativo o a, os as, não. Eles aparecem em outras situações. Não é? Então eu começo a sentir que há diferenças. Esses aqui estão substituindo alguns nomes. O pronome demonstrativo, às vezes, não. É uma outra noção. Tá bem? Então, há a mesma forma? Há a mesma forma, mas são usos diferentes. Tá legal? Então, vamos agora para as questões de prova. Vamos resolver algumas questões de prova que tragam esse conjunto. Vamos lá. A primeira questãozinha que aparece é uma questão padrão na Fundação Carlos Chagas. Se você não for fazer a Fundação Carlos Chagas, não tem problema. A Fundação Carlos Chagas é uma maravilhosa academia. Sacaram? Você vai lá e vai se esforçar. Vai criar músculo no cérebro. Quando vem as questões da prova, da sua banca, você vai ver que você entende melhor a questão porque você treinou na Fundação Carlos Chagas. Nessa construção temos o seguinte, ó. Meus olhos estão bastante usados, mas não considero meus olhos inaptos para ver as miragens as quais seduzem meus olhos e não atribuo meus olhos o poder de alguma autêntica revelação. Na prova aparecem trechos sublinhados e ele fala, para evitar essa deselegante repetição, poderíamos trocar pelos seguintes pronomes. Né? E daí começam as trocas pelos pronomes átonos. Tá legal? Na frase, não considero meus olhos. Qual a função de olhos? Sacaram? Na frase 2, miragens que seduzem meus olhos. Qual a função de meus olhos? E na última frase, não atribuo
não atribuo. O poder de alguma autêntica revelação, o poder a meus olhos. Ok? Só que para você entender que eu coloquei o poder aqui, para você já ir acostumando a cabeça, né? Acostumar o olho a perceber o verbo transitivo direto e indireto. Só que a parte sublinhada na prova é apenas os olhos e não o poder. Tá bem? E aí você já sacou, ó, dominou a preposição a, ó que delícia. Tire o poder daí para não poluir. Olha lá que delícia, ó. Considero meus olhos, seduzem meus olhos, atribuo a meus olhos. Sacaram isso? Se eu não sei ler a preposição a, eu não estou entendendo a língua portuguesa. E agora a diferença é essa. Qual a diferença entre o o e o lhe? Objeto direto e objeto indireto. E nesse objeto indireto, qual que é a preposição? Preposição a, gente, que é a mais delicada, que é a mais sensível, que poucos têm a habilidade de identificá-la na frase. Só que agora isso aqui tem que virar um grande obstáculo. Sabe aquele sobre-relevo assustador? Você não está olhando para um A e esse A não é nada. É tudo. É o organizador do raciocínio. Então, no considero eu tenho VTD, no seduzir eu tenho VTD, no atribuir eu tenho VTDI. Ok? Então aqui, meus olhos, vira o pronome os. Meus olhos aqui embaixo, vira o pronome os. E meus olhos aqui, vira o pronome lhes. Sacaram? Você tem nas mãos os pronomes. O tipo de pronome já está determinado. Ah, professor, não entendi. Volte a estudar a preposição a. O teu problema está aí. A cura está aí. Sacaram? Lá, estude a preposição a. Se você não vê diferença nos três, você não sabe classificar a preposição a. Dá para engatar uma marcha ré, andar apenas 10 metros e resolver o problema. Não vá querer fazer isso lá na frente. A hora que você estiver na concordância, na vírgula, na ortografia. Tá, sacaram lá? Esse é o momento da marcha ré e matar o problema. Tudo bem? Então você já sabe que a sequência das alternativas é os, lhes. Você já sabe o tipo de pronome. Tá bem? Na Fundação Carlos Chagas, você não precisa nem se preocupar com a colocação. A questão se desmancha antes. Você já chega à alternativa correta só com um tipo de pronome. Porém, você tem que treinar o mais e não o menos. Né? Tem aluno que é folgado. Fala, pronto, vamos embora, toca para frente. Não. Né? Aproveite e curte. Você já sabe que o não e o que são palavras atrativas. Portanto, o pronome vai aparecer aqui, ó. Não os considero, né? Que os seduzem, não lhes atribuo. Uma prova não chega nem a colocar isso como problema. Ela já se resolve antes. Tá bem? Então acompanhem comigo. Letra A. Não lhes considero. Errado. Que seduzem os. 2 erros. Ok? 2 erros. Primeiro erro, colocação pronominal. Segundo erro, a adaptação que não foi feita. Não é gostoso você enxergar isso? E isso está domesticado na cabeça. Deveria ser a próclise, e se fosse a ênclise, o pronome não ficaria assim. Ficaria seduzem-nos. Sacaram como a letra A está totalmente manchada? Há 2 falhas grosseiras. Só se casaria com a letra a pessoa que nunca abriu uma gramática, nunca estudou a língua portuguesa. Tá bem? Letra B. Não considero-os. O tipo de pronome está correto, mas o lugar que enfiaram está erradíssimo. Concordam? Na sequência, que seduzem-nos. Pronome está correto, a adaptação está correta, mas enfiaram no lugar errado. O correto seria que os seduzem. E no terceiro, o pronome está errado. É não lhes atribuo. As 3 estão erradas. Essa é aquela noiva cujo casamento é impossível. É aquilo que aconteceu com o Ronaldinho. Sacaram?
Leva para o quarto e a hora que as coisas, né, aparecem, ele fala que o ela não era ela, era ele. Casamento impossível. Sacaram lá? Então, as três estão erradas. Casou com a letra B, pelo amor de Deus. Onde você deixou o cérebro? Né? Cabeça está oca. Aí que você está percebendo a diferença de quem estudou e de quem não estudou. Essa é uma questão que você resolve em 3 segundos quando você está relaxado. Porque se está atento, você resolve em 1 segundo. Sacaram que gostoso? Qual a chance de errar? Você fala assim, ó, menos 0,1. Menos. Não há como errar. Sonâmbulo você acerta essa questão. Ok? Na letra C. Não os considero correto que lhes seduzem. Pronome errado. Não atribuo-lhes pronome certo no lugar errado. E sacaram que a tua cabeça agora articula isso aqui, ó. Você está articulando isso aqui, é o conjunto de habilidades que o professor, junto com você, construiu. É aí que você está percebendo que é uma construção da sabedoria. É aplicável, imediatamente aplicável. Né? Olha a continuidade. Ó. Letra D. Não os considero correto, que os seduzem correto, não lhes atribuo correto. Alternativa D é a alternativa da prova. Na letra E, não lhes considero pronome errado, que os seduzem correto, não lhes atribuo o correto. Pronto. Você começa a entender que na Fundação Carlos Chagas, as provas padrões trazem 2 alternativas concorrentes. A D e a E são as alternativas concorrentes. Se você enfiasse o pé na jaca, pelo menos tem que ser entre essas 2. Professor, fiz besteira na prova. Tá bom. Se ficou entre a D e a E, falta apenas uma arrumadinha. Sabe, uma torcidinha ainda para dar o acabamento. O resto está ótimo. É entre a D e a E. E sacaram como a prova tem alta objetividade. Nessas provas eu não posso falhar. Tem que funcionar muito bem. Tá bem? Vamos observar uma próxima aí. Ó. As crianças amam a água. As crianças amam a água. Vírgula. Tem a água como amiga. As crianças aproveitam a água como um presente dos céus. As crianças extraem da água todos os prazeres que ela oferece. Então, ali você tem a vírgula e o verbo ter, que concorda com as crianças. As crianças têm a água aí é o objeto direto. É o objeto direto, é a coisa tida. Né? E nós temos, então, aí o pronome a. Parabéns. Você já sabe qual que é o pronome. Na sequência, aproveitam a água. Mesma coisa. Exatamente igual. Objeto direto, pronome a. E no terceiro trecho, extraem da água. Extraem da água. Objeto indireto. E por isso extraem dela. E aí? Era esse salto de qualidade que você tem que dar. Que apesar de objeto indireto, não é o pronome lhe que nós vamos usar aí. Porque o pronome lhe é especial, é específico. Ele tem uma história, ele tem uma razão de ser. Que não é agora. Que não é agora. Perfeito? É aí que você fala, o pronome lhe é para o destinatário, introduzido pela preposição a. Introduzido pela preposição a. Tudo bem? Aqui, o verbo é terminado em som nasal. Por isso que o correto é acrescentar o N ao pronome. Tem, na. Aproveitam, som nasal. Por isso que eu acrescento o N ao pronome. Tem-na, aproveitam-na, extraem dela. Ok? Vamos ver as alternativas. Letra A, tem-lhe. Questão já apresenta a letra A estragada. Aproveitam-lhe, estragada. Extraem-lhe, estragada. 3 trocas, 3 erros. Casar com essa daí, gente, nem em desespero. Ok? Melhor solteiro, sozinho, do que muito mal acompanhado. Sacaram que você mede a preparação da pessoa pelo tipo de resposta que ela dá? Colocou na letra A, eu pergunto, onde você esteve? Até hoje, onde você esteve? Você viu no outro país? Né? Se você estudou português, você não pode errar um negócio desse. Olhem agora a letra B. Perdão.
A letra B, teina, ok. Lhe aproveitam, pronome errado. Você não precisa nem entrar no mérito da colocação pronominal. Pronome está errado. E extraem dela, no concurso você falava, opa, olha aí, ó. Extraem-lhe e extraem dela. Né? Você tinha que perceber esse contraste. Ok? Então, na letra B, o erro é o lhe aproveitam. O lhe aproveitam está errado. Na letra C, a tem. O pronome está certo, a colocação é que geraria dúvida. Não é? Sacaram? Mas a prova não entrará no mérito, porque ela te apresenta o extraem na. O extraem na é aquilo que ela fala, ó, fica tranquilo, não precisa ficar preocupado. Extraem na está errado em qualquer situação. Ok? O extraem na está erradíssimo no português. Sacaram que você teria uma preocupação de, pô, mas a próclise agora está correta, professor? Está tendo uma vírgula, está se abrindo a oração, não tem nenhuma palavra atrativa? Ah, o normal seria pospor. A regra te manda pospor. Então aí as três estão erradas. O atém, o aproveitam e o extraem-na. Só que era um momento, talvez, de semipolêmica. É muito diferente da letra A. Lá na letra A o problema é o pronome. Ok? E vamos então às duas últimas. Lhe tem está errado, aproveitam-na está correto, e extraem a ela está dizendo outra coisa. Extraem a ela mudou a informação. Eu extraio um produto para uma empresa. Extraem a ela é outra informação. Sacaram lá? Extraem dela é a origem da extração. Extraem a ela pode ser o destinatário da extração. É muito diferente, por isso que não dá. Ok? E na letra E é a correta. Teina, aproveitam-na, extraem dela. Ah, professor, eu vou fazer uma prova da Fundação Carlos Chagas. Ela tem, então, um padrão. O mínimo que o candidato leva para a prova é esse padrão. Essa é uma questão que sempre cai na prova e você sempre vai ter que acertar. O grau de objetividade assusta. E aí que é gostoso você perceber que cada 100 provas, 99 trazem isso daí. Eu não posso errar. Ok? Acompanhe a última, então. Vamos lá. Em 11 de setembro, ocorreu a tragédia que marcou o início desse século. E o mundo acompanhou essa tragédia. A princípio, ninguém atribuiu a essa tragédia. E chegaram a tomar essa tragédia. Ok? 3 momentos diferentes. Né? Verbos acompanhar, atribuir, de novo atribuir. Então você já vê que ele é freguês da prova. Acompanhar, atribuir, tomar. Qual que é a diferença entre os três, além dos verbos? Se você soube ler a preposição a, parabéns. Atribuiu a essa tragédia. Se você souber olhar para o a, falar, ó, esse a, quando eu estudei na crase, não tinha nunca acento grave. Porque esse a era apenas o quê? O a, preposição. Por isso que a lição de crase veio antes. Para você chegar agora, olhar para esse a essa, dizer assim, ó, preposição, não tem crase, nunca será sujeito na vida. Sacaram? Isso daqui a pouco vai virar uma coisa só na tua cabeça. É o momento em que tudo se prende e você não morre asfixiado. Sacaram? A cabeça incha, há uma inflação linda na tua cabeça e você não morre sufocado. É um momento mágico chamado insight. Você fala, aprendi uma coisa que me traduz 7, 8 elementos. Você está estudando o terceiro elemento dele. O uso do lhe depende da preposição a. Ok? Por isso que, ao olhar para essa construção, eu já tenho os pronomes na cabeça. Eu já tenho os pronomes na cabeça. Então, no caso aí, é a, lhe e a. Tudo bem? Sacaram isso? Ó? Acompanhou essa tragédia. Acompanhou essa tragédia, o mundo acompanhou essa tragédia. Essa tragédia é objeto direto. Trocando essa tragédia por um pronome átono, fica assim. Na frase ninguém é o sujeito, atribuiu a dimensão, objeto direto, a alguma coisa, a essa tragédia. A essa tragédia, objeto direto, indireto, que ficará na forma do pronome lhe. E na última, né, chegar a tomar algo, tomar essa tragédia, objeto direto, na forma do pronome a. Os tipos de pronome
você começa a matar com olho. Porque tem essa tragédia a essa tragédia. Quem entendeu, bateu o olho e já matou. Daí você vai para as alternativas. A alternativa aparece assim para você. Você tem um campo visual em que você vê as 5 alternativas. E observa que a letra A está fora, a letra B está dentro, a letra C está fora, a letra D está fora, a letra E está fora, a letra B, alternativa correta. Tempo de resolução da prova, 1,5 segundo, 1,7. E se você for um pouquinho barriquelo, 1,9. Sacaram? 1,9, vai. Vamos dar 1,9 para você. Pra você fazer uma viagem, né? Numa pista lá, uma viagem tranquila. Vai vendo a paisagem, relaxa. Sacaram? Percebam que no material de vocês vão ter uma lista linda de questões. Só que às vezes a prova fala assim, opa, eu preciso complicar isso aí. Há picos de dificuldade. E aí que é muito importante você chorar suas dores. Sabe, aquela coisa da tragédia, né? Você vem ao ombro do professor, o professor já tem aqui um absorvente, né? Houve uma época que as mulheres usavam, né? Os homens também, nos paletós, tal. Tem aquele né, para dar volume, né? Tá certo? Parece jogador de futebol americano, tal. Você pode vir, você chora, sacaram? Chora, não tem problema, mas é isso que é bacana. O ritual básico terreno, você tem que funcionar em alta velocidade. E, de vez em quando, ver como a prova varia. De vez em quando, ver como a prova complica. Vamos passar por essa experiência. Vamos lá. 140. Pega a questão 140. A questão 140 ela é clássica, não na prova somente, na sala de aula. Como é gostoso ver o aluno errar na sala de aula. Para ele criar humildade, para ele não menosprezar o outro e a prova, sacaram? O erro faz parte da aprendizagem. Na sala de aula, na sua casa, erre para aprender. Só que você tem que superar. Não pode conviver com o erro. Superar os erros. Na 140, aparece assim, ó. Defender essas propostas. Defender essas propostas. Informar a sociedade. Informar a sociedade brasileira que criamos a RDLI. Antes de fazer qualquer outra movimentação cerebral, vou perguntar para vocês o seguinte. Promessas, sociedades e RDLI, mande para os quintos da profundeza dos cafundós do inferno. Pense assim. Há elementos que vão aparecer iguais, há momentos que vão aparecer. Eu tenho que olhar as pecinhas. Se eu não começar a entender isso, eu não mato a charada. Poderia ser promessas, poderia ser sociedade, como qualquer outro substantivo. Eu tenho que ler essa pecinha. O que é o essas? E daí, sem querer, a tua cabeça começa a produzir a classificação. Que para a crase, isso foi importantíssimo. Você lá, professor, pronome demonstrativo. Parabéns. O que é o A da sociedade? Quando você diz artigo, você é uma pessoa livre. Sacaram? Você tem uma autonomia cerebral maravilhosa. Você diz não sei, está ferrado. Se você diz preposição, não entendeu. Porque se aqui tivesse preposição, você teria um sinal externo. Qual seria o sinal externo? O acento grave. Tudo bem? Hoje, olhar para isto e para aquilo, nossa, é uma enorme diferença. Tudo bem? Esse A que está aqui, ó, pode ser um A preposição, um A artigo, um A pronome. Esse daqui você já bateu o olho e falou, opa, aí tem sacanagem, aí tem acasalamento, aí tem 2 As. Sacaram? É muito diferente. Então, quando estou olhando para informar a sociedade, esse A é artigo. Isso ajuda a entender por que o pronome aqui de cima é o pronome as. Estou escolhendo o tipo de pronome. Por que aqui na sociedade é o pronome a e por que aqui na sigla é o pronome a? Porque as promessas, objeto direto, sociedade, objeto direto, a RDLI, objeto direto. Os sinais estão ali.
Mas a tua cabeça está dizendo assim, ó, quem informa algo a alguém. A tua cabeça está dizendo isso, mas no papel não está isso. Tudo bem? Aqui está um artigo, ó. Não tem preposição a. E por isso que a troca é defendê-la, informá-la e a criamos. Sacaram? Tem o que criamos, né? O que criamos, então o que puxa, por isso que fica a criamos. Ah, professor, não posso usar informar-lhe. Nessa questão não, mas há essa possibilidade no português. Então, aí você começa a perceber que a prova investiu nesse momento num conhecimento ligado ao verbo informar. Ontem coloquei o verbo avisar. Hoje está vendo o verbo informar. Na aula de regência você vê esse grupinho. Avisar, informar, certificar, cientificar, impedir, proibir. Sacaram? Aí você vai ver o conjunto que te diz, tenho a regência 1, tenho a regência 2. Tenha coordenação motora, por favor. Ou você diz, informar algo a alguém, ou informar alguém de algo, sobre algo, acerca de algo. Tudo bem? Aqui em cima fica lhe. Aqui embaixo fica o. Avisei-o do problema. Avisei-o do problema. E aqui em cima fica, avisei-lhe o problema. Informei-lhe o problema. Aqui embaixo, informei-o do problema. Não sei se vocês na vida fizeram educação física na escola, né? Ali você tem aquele grupo de colegas mistos, né? De origens tão distintas, formações tão diferentes. E às vezes tem que fazer polichinelo, né? Fazer exercícios que exigem coordenação motora. De um grupo de 20, sempre tem 2, 3, tem 10% que não tem coordenação motora. Quando o professor é caridoso, ele vai lá do lado do aluno, pega os bracinhos da criatura e vai, abre a perna, fecha a perna, abre a perna, né? Vai tentar criar na cabeça dele a coordenação necessária. Tá bem? É isso que você está fazendo agora. Passando um risco e dizendo assim, ou eu uso a regência 1 ou uso a regência 2. Isso está na tua cabeça, não se estuda. O que falta é coordenação motora. O brasileiro fala assim, ó, eu já informei-lhe do problema. Se ele não tomar uma solução, é problema dele. Informei-lhe do problema. Sacaram? Agora, essa construção é um erro. É um Frankenstein. Peguei o braço de uma, perna da outra. Tudo bem? Olha lá, estou pegando aqui o alguém e estou pegando aqui, ó, o objeto indireto. Ou é um, ou é o 2. Não posso usar as duas. Sacaram? Então é, informei-lhe o problema ou informei-o do problema. E isso está na tua cabeça. Falta ler a construção, entender os sinais. Por isso que eu falei, ó, o que é esse A? É artigo. Se é artigo, você tem que entender que você não está aqui nunca, ó. Você está na regência 2. Informei alguém de algo. Cadê o de algo na prova? Vamos ver o de algo lá. Ó. Ah, para informar a sociedade sobre, trocou-se o de pelo sobre, mas é a mesma coisa. Sobre algo, de algo, né? Olha lá, informar a sociedade sobre seu direito. O sobre seu direito está aqui, ó, objeto indireto. Informar alguém sobre algo. É isso que você tem ali, ó, no papel. Por isso que a sociedade é objeto direto, vira o pronome a. E casado com o verbo informar, informar-la. Nossa, muita gente erra. Erra porque projeta o que está na cabeça, o virtual, e não consegue ler o real. O virtual é mais forte daquilo que ele está vendo. Ainda mais se ele não tiver habilidades com a palavra A no português. Daí ele atropela tudo. Tudo bem? Então, na número 140, a resposta correta é a letra D de dado. Tudo bem? Pensa assim, como que a prova produziu um pico de dificuldade? Ela pegou um verbo
que o brasileiro não teria intimidade, não teria habilidades. Investiu no verbo. Vejam agora uma outra. Eu nunca tinha visto isso na vida. Seria mais ou menos você estar num passeio pelas montanhas mineiras, por exemplo, né? Coisa maravilhosa, as montanhas mineiras, visitando Ouro Preto, né? Mariana, lá vendo a arte barroca produzida no Brasil, não é isso? Coisas maravilhosas, anjos, né, sensuais, aquela coisa bonita do barroco, confusa, tá certo? E de repente aparece o chupacabra. Você está passeando lá, aparece, você fala, tá aí, sacaram? Você já ouviu falar. Já há sinais de que ele existe. Pescoços furados, né, de animais. Você tem sinais, mas nunca viu o chupacabra. Tá bem? A minha vizinha tem um cachorrinho, é o filhote do chupacabra. Né? A hora que ela raspa o pelo, dá para dizer até que é filhote do demo, do coisa ruim. É a representa. Como que deixa um bicho feio daquele no ambiente familiar com criança do lado, né? Mas é um cachorro feio, 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 né? Então imagine o seguinte. Pegue agora, para vocês entenderem o que eu estou falando, na questãozinha, número 150, e depois, imediatamente, você vai fazer a 154. Você já ouviu falar, mas você nunca tinha visto. A Fundação Carlos Chagas vai lá e fala, ele existe. Né? Ele existe. Olhem lá na 150. Sonhos não faltam. Há sonhos. Qual é a função sintática de sonhos? Qual é a função sintática de sonhos? O verbo haver aí tem um sentido. Qual o sentido do verbo haver? Sentido de existir. Todas as vezes que o verbo haver tem sentido de existir, você está numa situação em que o verbo é chamado de impessoal. Os verbos impessoais criam orações sem sujeito. Qual é a função sintática de sonhos? Você acredita que tem aluno que fala sujeito? Eu tenho vontade de esfregar o olho do cara. Eu acabei de escrever. Oração sem sujeito. Qual a função de sonhos? Sujeito. Mas dá uma vontade desenfreada de pegar a pessoa e falar, você não está enxergando? Minha letra é tão feia assim, né? Diga assim, sonhos, professor. É NS. Eu não sei. Eu não sei. Ou melhor, não é sujeito. Sacaram? Não é sujeito. NS. Não sei ou não é sujeito. Sacaram? Então você não vai usar o caso reto. Você não pode dizer aí, a eles. Não cabe o caso reto porque não é sujeito. Ok? Não é sujeito. O que você vai usar então? Caso do pronome pessoal, caso oblíquo. Ok? Caso oblíquo. Então aí vem a novidade, Os sonhos aí é objeto direto. Dizer a eles, erro crasso no uso do pronome. Ok? O correto é a os. Sacaram? Você já tinha ouvido falar disso e tal, mas nunca tinha visto isso. Falo por mim. Eu falo, quais são os limites de uma banca? A hora que pergunta um negócio desse. Tá bem? Vão para 154. Para a dor de barriga melhorar. Deu uma dorzinha de barriga, não tem problema. Ó 154. Invenções, sempre houve invenções. Tudo bem? Sempre houve invenções. É o verbo haver, sentido existir, portanto, uma oração sem sujeito. Invenções é o objeto direto. Troque por um pronome. Sempre as houve. Ah, professor, então a banca foi lá e pegou uma coisa exótica, não prevista nem em gramática. Nunca vi, nunca pensei sobre isso. O exotismo dessa frase é que assusta. Tá bem? Então, na 150, 154, o resto você vai resolver sozinho. O resto é o arroz com feijão. O escargot, sacaram? O caviar é isso aqui,
É isso que você fala, nossa, que delícia, né? Pegar lá um garfinho todo especial para comer lesma, né? Olha que delícia, né? Comer escargot, tá certo? Quem come ostra não vai sentir nenhuma diferença, né? De ostra para escargot é quase a mesma coisa, né? A sensação degustativa é a mesma, não é isso? Tá certo? Caviar, então, as ovas de um peixe, né? Não é maravilhoso? É isso que você está percebendo, ó. Você não pode comer escargot todo dia, senão você morre intoxicado. Né? Comer caviar, você vai à falência. Então, é aí que você percebe, é uma comida exótica. Não é aquilo que você come todo dia. Tá bem? O resto você vai ter que se virar. O resto você resolve sozinho. Vamos a uma última intromissão no trabalho de vocês. Essas questões pertencem ao seu trabalho. Vamos fazer uma última aí, ó. Vamos pegar uma que seja interessante para a sua visão de conjunto. Antes de fazer essa construção, eu vou pedir para vocês observarem o seguinte. Nós vamos concluir aqui a teoria, para deixar a teoria dessa parte morta, e aí nós vamos trabalhar uma questãozinha. Olha lá. O último passo está aqui, ó. É você aprender o segundo uso do lhe. Segundo uso do lhe na língua portuguesa. Tá bem? Vamos observar o segundo uso do lhe na língua portuguesa. Vocês têm ali nos slides, né, uma explicaçãozinha sobre isso. Mas o lhe-lhes no português, ele vai fazer um papel como eu já mostrei para vocês na aula passada. Eu usei a seguinte frase, ó. Ela me acertou o rosto. Né? Falei na aula passada até que era o casal que estava um pouquinho desconcertado, em atrito, né? E a esposa, ao passar o controle remoto, usou-se um pouquinho da violência e da falta de direção, né? E acertou o rosto. Ela me acertou o rosto. Né? E tem marido que ajuda a dar raiva na esposa quando transforma a televisão no slide. Vocês já assistiram televisão em formato de slide? Tem a pessoa que fica com o controle na mão e vai mudando de canal, mas a ponto de você não identificar o que está passando. É tum, 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 tum. E não assiste nada, e fica meia hora passando, né? Parece slide, não é isso? Isso ajuda a provocar, né? Observe que a sintaxe é essa, ó, sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Só te falta a classificação do me. O que é esse me? Ah, professor, é pronome pessoal do caso. Parabéns. A morfologia tem que funcionar bem. O grande problema é a análise sintática. Sacaram? Você dizer assim, ó, pronome do caso reto, pronome do caso oblíquo, parabéns. Agora, o grande problema é a análise sintática. Qual é a função sintática desse me? Sacaram lá? Ao traduzir, ao quebrar esse me agora se transforma em pronome possessivo. Opa, mudou tudo agora. Esse me tem valor de possessivo. Não é mais um simples pronome que substitui um nome. Ele virou um pronome possessivo. Sacaram? Quando eu quebro e traduzo, fica ela acertou o meu rosto. Tudo bem? Esse meu rosto passa agora a vincular-se ao núcleo rosto. Essas palavrinhas periféricas que estão vinculadas ao núcleo rosto são chamadas de junto ao nome. Adjunto adnominal. São satélites, né? Ficam girando ao redor do núcleo rosto. Rosto é nome, junto ao nome. Adjunto adnominal. Então você está olhando para esse me e tendo que chamá-lo de adjunto adnominal. Tudo bem? Então, quando o me virar meu, o te virar teu, teu, tua, teus, tuas, né? Porque você poderia também dizer, ó, ela te acertou o rosto. Traduza. Ela acertou o teu rosto, né? Sem problemas. E, na hora em que o lhe virar o seu, sua, seus, suas, está aí. É um lhe que não é objeto indireto. Vai ser um lhe, então, chamado de adjunto adnominal de posse. Tá bem? Adjunto adnominal que nos indica a ideia de
posse. Ela lhe acertou o rosto. Ela acertou o seu rosto. Ela acertou o rosto dele. Sacaram? Há uma ideia de posse na hora que você quebra esse lê. Então observem que numa linguagem como a jurídica, essa é uma frase muito comum, é um uso então que não é trivial. Não é trivial, né? Então quando se diz assim, ó, ele, mediante violência, ele roubou-lhe a bolsa. Traduz esse lhe. Olhando parece objeto indireto. Você olha, está do lado do verbo, tudo, mas ele sempre aparece ao lado do verbo. Ele só aparece ao lado do verbo. Tudo bem? O que é esse lhe? Ao traduzi-lo, ao quebrá-lo, ele roubou a bolsa da mulher. Ele roubou a sua bolsa. Ele roubou a bolsa dela. Esse lê vai lá com a bolsa. Se vincula lá a bolsa, ó. Ele roubou a sua bolsa. Tudo bem? Esse lê é um adjunto adnominal. Ok? A empresa pegou-lhe a ideia e vendeu para outra. Por isso está sendo acusada. Traduz esse lê. A empresa pegou a ideia do funcionário, pegou a ideia dele, a empresa pegou a sua ideia e vendeu a outro. Quando esse lê se transforma na ideia de posse, a posse de alguma coisa, esse lê não é objeto indireto. É um lê adjunto adnominal, norma cultíssima, norma culta no sentido assim, mais bonito, mais funcional do idioma. Todo mundo aprende na escola que o lê é objeto indireto. Alguns poucos evoluem e aprendem esse segundo momento também. Tá legal? E cai na prova. Por isso que você tem que aprender. Vamos observar então uma questãozinha de prova que trabalha com isso. Olha lá. A questão diz assim, ó. Foi uma questão que caiu da Fundação Carlos Chagas, numa prova no Rio Grande do Sul, recente. Ocorreu há poucos meses, né? O velho gaúcho foi ajudar desabrigados pelo temporal, suspende no ar o garotinho que não fala nem chora, porque ficou idiotizado de terror, puxa-lhe o queixo. O velho gaúcho puxa-lhe o queixo. Traduza. Puxa o queixo do garotinho. O velho gaúcho puxa o queixo do garotinho. Puxa o queixo dele. Puxa o seu queixo. Sacaram? Esse lê é adjunto adnominal de posse. Tem valor de possessivo. Seguindo. Dá-lhe uma pancadinha no traseiro. Traduz esse lê. Dá uma pancadinha no traseiro do garoto. Dá uma pancadinha na bunda do moleque. Cuidado que isso pode já virar pedofilia, hein? Sacaram? De acordo com os contatos aí, olha lá, dá-lhe uma pancadinha no seu traseiro. E diz ao garotinho. E diz a alguém. Aí mudou. Aí é o destinatário do que foi dito. Não é mais o dono do traseiro, nem o dono do queixo. Sacaram que bonito que é o seu idioma? Os dois primeiros lês possessivos indicam posse. O segundo é o lê objeto indireto. Vamos à prova. Vamos ver como que ela colocou o problema. Letra A. Os três são exemplos de pronomes pessoais atos terceira pessoa. Ok. Empregados com idêntica função sintática? Não. São funções sintáticas diferentes. Letra B. O antecedente comum a todos os três pronomes é ninguém triste tem mais da conta? Não. Os três antecedentes aí, o antecedente comum é o garotinho. O lê sempre se reporta ao garotinho. Errada. Letra C. Nos dois últimos exemplos, identifica-se função sintática idêntica dos pronomes? Não. Nos dois primeiros, não nos dois últimos. Letra D. Nos dois primeiros exemplos, os pronomes estão empregados como possessivos, diferentemente do último empregado como típico pronome pessoal. Sim. A alternativa D é a resposta correta.
Ok? Eu nem coloquei a alternativa E porque ela era um tiro na água muito, né, muito em vão. Então a letra D, alternativa aí, 100% correta. Literatura é um organismo vivo que não cessa de receber subsídios. Felizes os que, contribuindo com essa coisa inquietante, que é reescrever, revigoram-lhe o lastro. Ou seja, revigoram o lastro da literatura. Revigoram o seu lastro. Revigoram o lastro dela, da literatura. Pergunta do CESP. Olhem lá. O emprego do pronome lhe e revigoram-lhe o lastro imprime a esse pronome valor de possessivo, pois equivale a revigoram o seu lastro ou, de outro modo, revigoram o lastro da literatura. Claro que sim. 100% correta. Tá bem? Seria, então, no caso analisado, a pós-graduação do pronome lhe na língua portuguesa. Agora vamos a esse momento tão bonito, tão especial, que você deve se preparar para ele, tá bem? Vamos fazer agora 2 questõezinhas de pós-graduação. Vamos lá, para fechar o assunto. Pois não? Pode perguntar. Claro, ela, isso, o lugar aí seria indiferente. Ela lhe acertou, ela acertou-lhe. Não há problema algum, tá bem? Questão 151. Tá bom? Então você vai ter que aprender que no português você tem, por exemplo, aluga-se casa. Aluga-se casa. Esse seu pronome é passivador. Você vai ter que aprender isso, né? Com dedicação, com carinho, com afeto, com esse processo democrático do diálogo ou por ameaça, violência, coerção. Você vai ter que aprender voz passiva sintética, casa, sujeito, esse ser pronome apassivador. Vai ter que aprender. Não há prova de português sem isso aí. Tudo bem? Agora, se eu digo assim, por exemplo, alugou-se casa ao aluno. Alugou-se a casa ao aluno. O que é o aluno aí? Sacaram? Então agora a tua cabeça tem que começar, no mínimo, começar a dizer assim, ó. Aluno não é sujeito. Concordam ou discordam? Aluno tem seu valor, não há dúvida, mas não presta na frase. Não é sujeito. Tudo bem? O que é aquele a lá? Preposição a. Vincula-se ao verbo, é o destinatário do aluguel. Né? Aluga-se alguma coisa a alguém. Opa! É o objeto indireto. Então eu posso fazer isso no português, ó. Aluga-se lhe a casa. Posso fazer isso no português? Pode, mas não deve. Já reclamam que o português é uma desgraça, que é uma língua confusa, né? Pode, claro que pode. Tudo bem? Mas na tua vida prática, você vai evitar isso daí. Ok? Pois não. É esse que é o problema. Casa não é objeto direto. Você está na voz passiva. Voz passiva sintética. E na voz passiva, o objeto direto virou o quê? Virou sujeito. Tudo bem? Por isso estou dizendo, ó, essa estrutura é campeã. Toda prova vai invocar essa questão em vários momentos. Aqui, você é capaz de apostar com a própria vida que casa é objeto direto. Dá a impressão que o sistema está indo à falência. Fala, professor, mas como sujeito? Agora que eu estou começando a aprender, você fala que é sujeito. Então, falta ainda passar pela voz passiva. Você está já na porta da voz passiva. Tudo bem? Você está tocando a campainha da casa dela. Só não vai entrar. Ok? Agora, percebam que isto está 100% correto na língua portuguesa. Mas não deve mais usar isso. Isso tem cheiro de naftalina. Você percebe? Ó, né? É algo que não tem nada a ver hoje em dia. Essa dupla presença de pronomes. Mas correto? Claro que sim. Cada um com o seu papel. E não é uma matéria boa para uma prova invocar? Matéria-prima de primeiro nível? Claro. Então, na 151, o que você vê lá? As eleições são importantes. Não se empreste às eleições um valor. Não se empreste
as eleições, um valor. Um valor não seja emprestado. Essa vai ser uma das técnicas para você entender que você está na voz passiva sintética e que um valor é o sujeito. Se você cutucar o sujeito, quem grita é o verbo. É esse que é o problema. Você vai lá, cutuca um valor, coloca no plural, por exemplo. Quem grita é o verbo. É esse que é o problema. Eu tenho que aprender esse negócio. Um valor agora, nessa estrutura, e não em outras. Nessa daí, ó, em que tem pronome apassivador. Valor virou sujeito. Foi objeto direto no passado. No presente, nessa construção da voz passiva, é o sujeito. E as eleições, maculada com uma preposição, não evolui. Aquilo que nasce preposicionado não progride, gente. É uma mancha, é uma mácula. Está condenada. No caso aqui, eleições é um objeto indireto. E é o destinatário do empréstimo. É quem recebe o empréstimo. Então aí, ó, é objeto indireto introduzido pela preposição a, é o destinatário. Isso corresponde no português ao uso do lhes. Ok? Então por isso que fica não se lhes empreste. Se só usar o lhe já dá um frio na barriga, você imagina encontrar um trem desse na prova. Né? Não desafia, não é uma coisa que desautoriza o raciocínio, você começa a se sentir meio humilhado. Mas cada 1000 questões você vê uma dessa. E já não pode ser estranha. Né? Então lá na prova, você tem, mas não se lhes empreste, na alternativa A, né? Correta. Na letra B, se as empresta errada, porque as eleições é objeto indireto. Se empreste-lhes errado, porque há palavra atrativa, ao não. Se empreste a elas correto, em vez de usar o pronome átono, usei o tônico, 100% correto. Esse lhes se equivale a elas, 100% correto. E seria até mais elegante às vezes. E na letra E, se lhes empreste, também correto. Então aí você tinha em jogo a D e a E. Ok? O VTI não aceita. O VTDI aceita. Sacou? Então nós já estamos beliscando a voz passiva. Ela já está sentindo que você está cutucando ela, né? Mas estão percebendo, ó? Quando estudarmos a voz passiva, você já tem um destino certo, ó. O grande problema não é a passiva analítica, e sim a tal de passiva sintética. E lá eu vou dizer várias vezes, não aplique a lógica, não use a razão, não seja agora um racionalista. Senão você vai olhar para um valor e vai chamar de objeto direto. E o desgraçado é um sujeito. Você vai ter que fazer uma curva. Você vai ter que pensar de uma forma torta. Se pensar de forma reta, você não vai entender essa estrutura. Tá bem? Nota então que você vai fazer a 151, você que vai concluí-la, ok? Mas o problema está aqui, ó. O problema nós tocamos. O resto é arroz com feijão. Tá bem? Vamos fazer uma questão que caiu recentemente, uma questão nova da Fundação Carlos Chagas, que é a questão 156. Uma questão muito boa. 156. Pois não? Então perceba assim, ó, eu vou ter que dizer, ó, que ele é VTD, entre aspas. Porque ele só é VTD pleno na voz ativa. Que é só lá que ele traz o objeto direto. Na voz passiva, o objeto direto se transformou em sujeito. Então o verbo emprestar, ele não perde a alma dele. Não é uma alma vendida ao capeta, por exemplo. Sacaram? Ele continua com a alma pura dele. É que na voz passiva o objeto vira sujeito. Então ele não vai trazer mais objeto. Traz o sujeito transformado. Ok? Por isso que nós vamos usar a imagem da lagarta e da borboleta. Era objeto direto, virou borboleta. Era uma lagarta, virou borboleta. Né? Ou do menino que foi dormir com as coisas tudo ok e acorda a menina.
Mudou. Né? Passa a mão lá, não acha mais nada. Não dá um contraste. Ou até, né, nós vamos usar a imagem do transformista, que de repente durante o dia está trabalhando do teu lado, normal, a hora que você vai ver a pessoa de noite, você fala, não é a mesma pessoa, não é? E desaparece. Eles têm uma técnica lá que, né, a hora que põe o maiô, você fala, mas onde que está? Você fala, não está, desapareceu. Então é isso que você tem que ver, ó. Tá, mas não está. É, mas não é. Porque houve uma transformação da voz ativa para a voz passiva. Por isso que vai ser um VTD entre aspas. Entre aspas. Não encontrará ali o objeto direto. Tá bem? Vamos então fazer agora a questão 156, que é uma questão que nós vamos colocar como uma questão muito difícil. É uma questão de 2011. Uma questão, vamos dizer assim, que eu falo assim, eu escondo ou mostro para o aluno? Será que o aluno merece uma questão desse tipo? Claro que merece. São essas que dão maturidade a todos nós. Para o professor e para o aluno. O quanto que eu tenho que ensinar para eles? O quanto que ele tem que aprender? São essas questões que vão redimensionando a nossa relação. 156. Os passageiros do metrô, quando vierem a utilizar o metrô. Tudo bem? 156. 156. Qual é a função de metrô nessa frase? Vierem a utilizar o metrô. Quando os passageiros vierem a utilizar o metrô. Então a prova te dá esse mole. Esse é o momento que tem que ser o momento mais tranquilo possível. Você já sabe que corresponderá ao pronome o. E que pela formatação vai ficar utilizá-lo. Então as construções que tiverem o li, você já sabe que está errada. Não é? A letra A, por exemplo, está erradíssima. Utilizar-lhe. A letra E, nossa, utilizar-lhe está erradíssima. Você pensa que está indo bem na prova, mas a prova está te manipulando. Ela te dá um pouquinho, te tira bastante, ela vai administrando a sua atuação na prova. Se você com esta matasse a questão, daí sim você poderia dar risada. Mas isso aqui ela está te manipulando, tá bem? Na sequência, espera-se que todos aplaudam essas mudanças. Então também não podemos falhar nesse momento. Momento de grande tranquilidade, é um momento em que a análise sintática não tem confronto. Né? Aplaudam essas mudanças. Objeto direto, pronome as. Como tem o todos, pronome indefinido, todos as aplaudam. Todas as aplaudam. Eu vou lá nas alternativas e consigo eliminar, por exemplo, com toda segurança, a letra D e a letra E, sendo que a E já morreu 2 vezes. E se mantém no jogo a letra B e a letra C, tendo aí como problema, talvez, na última, a questão da colocação pronominal. Né? Se você tivesse toda a segurança que todos é pronome definido, que atrai ao pronome, todos as aplaudam, né? Já daria, por exemplo, não daria. Na letra C, tá as aplaudam. Na letra A, lá já daria para acertar a questão. Então a Fundação Carlos Chagas, ela te dá muita moleza nesse momento. Com 2 muito simples, você já chegaria à alternativa C como a correta. Porque na letra B está aplaudam nas. Tá certo? Então a letra B também está errada. O aluno inteligente, de repente, vai onde ele tem segurança, onde funcionaria bem e deu certo, ó. Já matou a questão. Tá bem? Agora vamos olhar o miolo. Muitos estariam perguntando por que o professor parou. Por que o professor pulou? Por que não viu a do meio? Porque a do meio é bonita. Olha lá. Ó. Deixarão de notar as mudanças do metrô. Esqueçam a apostila, esqueçam o material didático e pense agora numa coisa que se chama coordenação motora. Você tem um verbo transitivo direto. Você tem um objeto direto. Qual é o núcleo do objeto direto? Mudanças. Ok?
O resto é satélite. O resto é lua. O resto fica rodando aí, ó. O núcleo é mudanças. Se a prova pedisse para você trocar mudanças, ficaria notá-las. Ok? Passe um risco. Isso aí é a base, você já sabe. Porém, a prova falou assim, ó. Eu não vou mexer em nada da mudança. As mudanças continuam quietinhas aí, ó. É o núcleo do objeto direto, tudo, mas não vou mexer. Não quero mexer. Mudanças, então, prossegue. Eu quero apenas que você troque agora o metrô. É isso que a prova fez na questão. Não mexeu em mudanças. Mexeu no adjunto adnominal do metrô. Na vida, o que você faria? Ah, professor, eu sou uma pessoa cautelosa. Eu não fico enfiando a mão em cumbuca, não. Sacaram? Eu fico na minha. Isso, você diria, ó, as mudanças dele, correto. Notar as suas mudanças, correto. Ou na norma culta, que você poderia também dizer. Notar-lhe as mudanças. Eu não mexi nas mudanças. Estou mexendo no metrô só. Usei o lhe. O que é esse lhe? Adjunto adnominal de posse. Tudo bem? Adjunto adnominal de posse. Então, na frase que nós temos na prova, assim aparece. Né? Não deixarão de notar-lhe as mudanças. As mudanças do metrô. As suas mudanças. Sacaram então que eu poderia ter duas trocas. Depende do que está sendo trocado. Você olha nas alternativas, quem que aparece bonitona lá nas alternativas? As mudanças. Não foram as mudanças que ele trocou, que ele substituiu, e sim o metrô. Então aí que você percebe que isso aqui é uma lição de moral. Que esse lê cai na prova da Fundação Carlos Chagas, cai na ISAF, cai no CESP. É um lê diferenciado. É um lê especial. Ah lá, estão notando? A coisa já está complicada. Aí, a sua pergunta traz a seguinte indagação por baixo. Professor, dá para piorar? Sempre dá para piorar. Sacaram? Então, para quem está nos acompanhando, um colega aqui da classe nos pergunta se daria para, por exemplo, nessa frase, trocar os dois ao mesmo tempo. Daria. No século XVIII para trás, era muito comum. No século XIX, já era estranho. No século XX, ninguém usou. Estamos no século XXI. Internet, tecnologia. Né? Mas poderia? Claro que poderia. O lhe mais o as viraria lhas. Se já não entendem o lhe, imagina o lhas. Sacaram? Para escrever para os adolescentes de hoje, tem que colocar legenda e explicar embaixo. Né? Colocar asterisco e fazer nota de rodapé. Né? Mas poderia no português culto, norma culta, essa é a previsão. Do lhas, que seria a mistura do lhe mais o as. Tá bem? Em textos do século XIX para trás, isso você encontra. Nas cantigas medievais você vai encontrar, sacaram? Num português antigo é normal. Na prova, no sábado à noite, na véspera, acendemos uma vela para esse santo. Para que não caiam essas coisas fora do nosso tempo. O português contemporâneo já é difícil. Se cai a pré-história do português, então, aí não tem jeito. Tá legal? Observe que nós fizemos um estudo, então, em que espero que vocês tenham entendido a razão de tudo isso. Vamos lá. São 2 capítulos que vão se fundindo. Tá certo? Você estudou crase e estudou pronome átono. E agora vai entrar na voz passiva. O que você tem deste lado aqui, ó? Desse lado, você tem conceitos e definições que começam a criar volumes, vários volumes. Por isso, se você entrar e trabalhar isto, lá vai rodar bem. Agora, se fugir disso, aí lá vai se comprometer. Você observar que nós estamos até agora só trabalhando regência. Exige, não exige, exige, não exige, exige, não exige. Se você observar que a preposição a preposição é importante. A preposição a
ela em si é uma religião. A hora que você descobre na sua vida a preposição a, ela se transforma numa religião. Tudo bem? Eu sou o pastor dessa religião. E espero que você se transforme em devotos dessa religião. Você já está vendo que, crase tem a ver, pronome a voz, tudo vai ter a ver. A preposição a vai passar em tudo daqui para frente. As outras preposições nem falamos mais devido à obviedade. É fácil classificar o de, o com, o para, o por. O problema é a preposição a. É ela que nos atrapalha a vida toda. Tá bem? E você está criando, então, princípios de análise sintática. Princípios de análise sintática. Que em cada uma da casa de vocês, onde vocês cresceram, não importa onde, vocês também tiveram alguns princípios. Tá certo? Eu tive uma das grandes vergonhas da minha vida, por exemplo, de ter que devolver uma coisa que eu tinha pego emprestado. Tinha que devolver. Tá certo? Me obrigaram a fazer isso. Isso marca. Isso se repetiu com a minha filha. Cheguei em casa, a bichinha lá com uma cartelona de adesivo. Mas o que aconteceu? De onde pegou tal? Eu peguei da loja, papai. Né? Peguei da loja. Então, a noção de pagamento ainda é vago na cabeça da criança. Fomos até lá, ela devolveu, sacaram? Toda uma preparação para ver se melhora a geração. Né? O pai não presta, o filho não vai prestar também. Não, vamos pensar, cada geração melhorar um pouquinho. Não é? Então você está criando princípios de análise sintática. Tá ok? O que o professor vem repetindo, e alguns já sacaram, outros ainda vão sacar. Que o que você está trabalhando, o mundinho que você trabalha, não passa de uma oração. Toda oração tem o quê? Toda oração tem verbo. Verbo ou uma locução verbal. Você já está ligado nisso. E em tese, todo verbo tem o quê? Tem sujeito. Ok? Encontrar sujeito, encontrar verbo é lei, é obrigatoriedade. Porque o resto, a natureza encaixa. O resto, a coisa vai fluindo. O único conflito sintático que você está trabalhando hoje é adjunto adverbial versus objeto indireto. Você está nadando numa piscina e fazendo, vamos dizer assim, escândalo. Né? Você não está numa cachoeira ainda. Você não está num lugar em que há volume de água e água corrente. Está tudo tranquilo. É adjunto adverbial versus objeto indireto. Esse é o único conflito. Desde que você tenha entendido preposição. Tá bem? Vocês já perceberam que a voz passiva sintética, só de citar exemplos para falar do pronome. Não era nem para falar dela. Já gerou boataria, já gerou conversa paralela, fofoca sobre o uso da voz passiva. Sacaram? Então nós vamos entrar daqui para frente em capítulos que você não tem mais como regredir de uma forma tranquila, como nós estamos fazendo agora. Com a voz passiva, a hora que chegar na voz passiva sintética, que eu vou falar assim, estou te enganando, você não está estudando voz passiva sintética. Você está se preparando para entrar na concordância verbal. A hora que você estudar concordância verbal, regência verbal, aí, vamos dizer assim, as águas se abrem e se avolumam. Voltar lá no comecinho, talvez crie um volume, mais ou menos, de informações que você perdeu. E essa perda é muito prejudicial. Tá bem? Quando você entrar aqui e estudar, por exemplo, pronome relativo, conjunção, e daí poder trabalhar vírgula, você estudou a sintaxe do português. Eu não falei de oração subordinada, oração reduzida. Para você chegar lá, algumas coisas precisam funcionar antes. Tá legal? Então observe que hoje você deve ter o seguinte conceito na cabeça. Esse conceito já tem que estar muito sólido, muito tranquilo. A língua portuguesa funciona em uma voz, que é a chamada voz ativa. A voz ativa é o território livre. Todos vivem na voz ativa. É ali que você tem que andar, aprender, conviver. Tá legal? Nós vamos entrar agora num assunto chamado voz passiva. E a voz passiva não é um território livre. É como um porão na casa. Um porão em que você guarda o que sobrou. Aquele porão que você tranca com vergonha que alguém veja. Né? Ou é um sótão com as coisas empoeiradas e velhas. É um quartinho de despejo. Olha o nome, despejo. A voz passiva não é um lugar de livre acesso. Tudo bem?
Se você pega uma frase como ele é feliz, como fica a voz passiva? E o silêncio foi a melhor resposta. Se alguém aqui dissesse alguma coisa, eu diria, é a fome que está atrapalhando. Você não tem mais a razão porque o sangue desceu da cabeça e está se concentrando no estômago. Né? Se a pessoa diz, feliz é ele, só mudou a ordem. Voz passiva não é isso. Né? Se você diz, ele nasceu aqui. Ele nasceu aqui. Como fica a voz passiva? Aqui foi nascido por ele? Tá. Você até criou a voz passiva, mas uma monstruosidade de voz passiva. Conclusão óbvia. Verbos de ligação e verbos intransitivos não acessam a voz passiva. A voz passiva é proibida para eles. Um verbo como ele gosta de livros. Como fica a voz passiva? A mente não encontra limites. Mas você não precisa falar tudo o que pensa também. Sacaram? Você pode até dentro de si estar dizendo assim, os livros são gostados por ele. Mas só pense. Né? Pensar não é crime. Sacaram isso? A lei não pune o seu pensamento. As ações e omissões. Então perceba, ó, com verbo transitivo indireto, eu não posso criar voz passiva. Ok? Agora, se eu disser, ele leu os livros, aí sim, encontro a chave da voz passiva. Temos um verbo transitivo direto. Essa dupla, verbo transitivo direto e objeto direto, abrem as portas da voz passiva. Ah, professor, se o verbo for VTDI, não tem problema. Se o coitado tem esse defeito, não tem problema. Olha lá, se ele for, ele lê os livros aos filhos, não tem problema. Aos filhos, objeto indireto, nasce com uma mancha. E essa mancha nunca mais sai. É igual a mancha da Angélica, por exemplo. Né? Eu tenho um primo que tem a mancha no mesmo lugar da Angélica, ele é grandão, meio forte e tal, assim, né? Às vezes você vê ele chegando, fala, Angélica, né? A Angélica chegando. Quem não conhece, fala, nossa, né? Como que vai ser Angélica? Mas é por causa da mancha. E essa mancha marca a pessoa. É uma mácula. Né? Nós tínhamos um amigo que tinha uma pinta na barriga e tinha uns engraçadinhos que, em vez de dizer pinta, né, dizia, fulano é pin, né, e usava o superlativo, por exemplo, de pinta, né, é pintu, né, e aumentava a pinta, fazendo graças com o trauma do rapaz, era uma mancha enorme, né. Então, a mácula não sai da pessoa, sacaram? É dele, é a marca registrada. Esse A vai para o resto da vida ser a marca desse objeto indireto. Então, o objeto indireto nasce, cresce e morre, objeto indireto. Agora, esse elemento, chamado objeto direto, ele não. Ele tem uma potência dentro de si. Todo objeto direto resguarda em si uma potencialidade. Tá bem? Então, por isso que eu sei que se o verbo for VTD ou VTD, tanto faz. O que ele tem que ser é VTD, objeto direto. O que for a mais não tem problema. Ele não pode ser a menos. Tem que ser no mínimo VTD, objeto direto. Por quê? O objeto direto na voz passiva se transformará no sujeito da voz passiva. Então, os livros virá aqui como sujeito da frase. O ele, que era o sujeito da voz ativa, descerá todo enfraquecido, sem poder algum, e ainda ganha uma preposição. Vira o agente da voz passiva. Agente da passiva. E é no verbo que ocorre a grande transformação. Isso que nós estamos montando aí é chamado de voz passiva analítica. E guardem bem isso. Tudo que envolva a palavra análise, tudo que envolva a palavra analítica, significa separação, significa desmembramento.
Fazer análise de alguma coisa é perceber as partes que a compõem. É a parte do todo. Voz passiva analítica é a voz passiva que se divide, que se desmembra. Aqui em cima, apenas um verbo. Na voz passiva, há uma divisão, há um desmembramento. Teremos aqui o verbo auxiliar ser, mais o particípio do verbo ler. Mais o particípio do verbo ler. Sempre ocorrerá essa divisão. O que era 1 virou 2. O que era um 2 vai virar 3. Voz passiva analítica é a voz passiva que se divide. Portanto, eu sempre acrescentarei o verbo ser, respeitando o tempo original. O tempo lá na origem era do pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo. Eu vou pegar o verbo ser e conjugar no pretérito perfeito do indicativo. Os livros, fui, foste, os livros foram. Sacaram? Não é eram, não é são, é foram. Porque lá em cima está leu. Harmonia dos tempos. E o particípio do verbo ler, os livros foram lidos por ele. E aí, o objeto indireto, coitado. Foram lidos por ele aos filhos. Ok? Aos filhos, o que é? Objeto indireto. Você já percebeu que você está diante de uma máquina, de uma estrutura. Então vamos lá perceber agora essa coisa maravilhosa que é olhar um fenômeno linguístico, que não adianta você xingar, você falar, português é difícil. Não, qualquer língua tem voz passiva. Tudo bem? Olhar para isso e dizer assim, ó, nesse momento vamos trabalhar a voz passiva. O que eu tenho que ter na cabeça? Eu tenho que ter na cabeça que a voz passiva ela nasce de uma regra. Eu não crio voz passiva assim, como se nascesse do vento. Né? A regra é ter na voz ativa verbo transitivo direto mais objeto direto. Tudo bem? Você acha que uma prova poderia já fazer questões desse tipo? Muito difícil, né? Só desse primeiro item gerar perguntas numa prova. A Fundação Carlos Chagas, ela vai lá e te pergunta, qual alternativa não cria a voz passiva? O que você deduz? Qual alternativa não cria? Aquela que não trouxer verbo transitivo direto. Pergunta à prova. Qual alternativa criará a voz passiva? Você encontrará 4 que não serão VTDs e encontrará uma que é VTD. Qual alternativa cria a voz passiva? É análise sintática pura, gente. Não é para você criar a voz passiva. É para você encontrar na voz ativa aquela que permite. E daí você tem que saber fazer análise sintática. Por isso que o capítulo 1 está voltando. Capítulo 1, regência. Onde está a regência? VTD, VTI, está voltando. Ok? Depois disso, você tem que entender que a voz passiva é uma voz de transformação. E aí você pode, sim, invocar essas imagens de transformação. A lagarta, para quem conhece, quem já viu, quem já pisou numa lagarta, sabe do nojo que dá isso aí. É um bicho gosmento, horrível. No dia seguinte, essa mesma coisa nojenta pode se transformar em quê? Numa linda borboleta. Já viram uma borboleta nascendo? É uma coisa muito bonita. Né? Então é bacana perceber isso. É uma forma que foi além. Transformação. Para eu entender essa transformação, eu tenho que entender as peças que compõem essa transformação. É sinal que o X vai virar Y, um Y vai virar um Z. Elas têm que mudar de forma. Por isso que é transformação. Então eu tenho que entender as peças no estágio anterior e posterior. No estágio da voz ativa e na voz passiva. Que a prova pode mandar descer, mas pode mandar subir. Pode mandar ir para frente e mandar para trás.
Eu posso descer da ativa para a passiva, bem como da passiva para a ativa. Eu tenho que dominar os dois movimentos. Tudo bem? Isso daqui é o beabá. É o beabá da voz passiva. Né? Entender a regra, a transformação e administrar as peças. Você já vai logo de cara perceber que o grande problema da voz passiva ocorre, na maioria das vezes, no tempo do verbo. A prova te engana no tempo do verbo. Por isso que nós já montamos ali essa preocupação. Leu está no pretérito perfeito indicativo. O verbo ser vai ficar no pretérito perfeito também. Então tem que dominar o tempo. Por isso nós vamos fazer um treino para começar a ver esse domínio do tempo. Porque esse tempo já foi necessário na colocação pronominal. Será necessário na voz passiva. Quando você usar conjunção, vai ser importante você dominar. Quando você estudar a conjugação verbal, é o momento máximo. Quando você estudar correlação temporal, tem que saber. Opa, se eu sair de um curso de língua portuguesa e não dominei os tempos verbais, eu ainda estou frágil em um conjunto de questões. Tá legal? Esse é o momento, então, que você compõe o quadro elementar do funcionamento da voz passiva. Tá legal? Notem que a voz passiva analítica, então, ela é uma voz passiva que você aprendeu na escola. Para nós concluirmos isso, você tem que se preparar para aquela que nós não aprendemos em lugar nenhum, porque o cérebro não entende. Haverá uma voz chamada passiva sintética, só para nós registrarmos e encaminharmos o assunto. Voz passiva sintética, como o nome diz, o verbo que estava esticado, dobrado, desmembrado, separado, volta a uma forma única. O que antes estava dividido, se concentra novamente. E é esse que é o grande problema. Você pega um verbo que está com a forma ativa. Esse que é o grande problema. Para se criar voz passiva sintética, você vai na voz ativa e empresta o verbo com a forma de voz ativa. Porém, do lado, você vai ter que colocar um se. Qual é o nome desse se? Pronome apassivador ou partícula apassivadora. E é por isso que alguns gramáticos chamam a voz passiva sintética também de voz passiva pronominal. Sem o pronome se, não há voz passiva sintética. Tá bem? E observem, todo mundo já assistiu o filme Rambo, ou pelo menos tem imagem do Stallone entrando na selva em estado bruto selvagem. Né? Estava no auge da carreira o Rambo. Não é isso? Tem aquela imagem que ele está lá perto da cachoeira, tal, no rio, né? No começo do filme, que é uma imagem clássica. E daí ele coloca uma faixa na cabeça. Né? Ele vai lá e prende uma faixa com desenho de camuflagem. Imagine o Rambo, aquele poço de músculos, aquela potência que ele estava lá, colocando uma faixinha arco-íris. Sacaram? Você fala, aí tem, né? Uma faixinha cor-de-rosa. Aquele homem, aquele homem, tchum. Você fala, nossa, aí tem. Aí você criaria uma desconfiança. É isso que você tem aqui, ó. Um verbo com forma ativa, musculoso, machão, poderoso. Do lado, um pronome que se chama apassivador. A gramática, ela é ética. Ela não vai colocar o que o pronome está fazendo aí. Né? O pronome está afrescalhando. Mas ela não pode fazer isso. Sacaram? Ela vai lá de forma ética, de forma educativa, e coloca um eufemismo. Olha lá, pronome apassivador. Quando você vê duas meninas namorando, dois meninos namorando, você não sente que um é mais machinho, outro... Não, olha lá, tem um que é passiva na relação homossexual. Você está percebendo isso? Olha lá, o pronome aí, então, ele aparece com qual função? De dizer a quem está lendo essa frase que quem leu não vai aparecer. Que o sujeito agente não vai aparecer. Está lá, ó. Eu estou apassivando essa estrutura. Nunca vai ter quem leu. E aqui é o primeiro momento da falência escolar, quando lá atrás se aprendeu o quem para achar o sujeito. Funciona quase sempre bem, mas aqui não funciona. Leu-se os livros
Qual será a função de livros nessa frase? Função de livros é sujeito da voz passiva sintética. Falar em objeto direto na voz passiva é um pecado. É falar de corda em casa de enforcado. Não se pode falar em objeto direto. Virou borboleta. Sacaram? Virou sujeito. Era objeto direto lá atrás. E a hora que você cutuca no sujeito, quem grita é o verbo. Se o sujeito está no plural, o que é o correto? Leram-se os livros. Ah, quer colocar quem se leu? Pode colocar. Só que vai e volta e nunca mais se mexe. Leram-se aos filhos os livros. Tudo bem? Observe nesse momento, então, que ao olhar para esse verbo, como que você vai chamar esse verbo? Sacaram? Ele tem natureza VTD. Senão não abre a voz passiva. Para entrar na voz passiva, ele tem que ser VTD. E aqui no caso, ele traz até o objeto indireto, mas é um VTD entre aspas. Porque na voz passiva ele não é pleno. Nunca ele é plenamente VTD, só nativa. Porque ele se transformou e essa peça, que foi um dia objeto direto, na voz passiva vira o sujeito da construção. Não tente ser racional nesse momento. Você vai ter que ser, não precisa ser irracional também, mas você vai fazer uma reflexão paralela. Em vez de andar no caminho, você vai no atalho. Quem domina a voz passiva sintética é porque espelha a voz passiva analítica. Se ele sabe que na voz passiva analítica ele domina a cena, ele vai trazer essa cena dominada para um território inóspito, pouco receptivo. Leram-se os livros equivale a dizer o quê? Os livros foram lidos. É aí que você fala, opa, estou na voz passiva. Se eu estou na voz passiva, eu sei que livros não é objeto direto. Aí você começa a contornar o problema artificialmente. Por saber que está na voz passiva, sabemos que não há objeto direto. Essa criatura é o sujeito. Mas você tem que espelhar as duas vozes, uma do lado da outra. Leram seus livros, os livros foram lidos. Tá bem? Para nós concluirmos, quem que erra isso aí na vida? Quem faz propaganda, por exemplo, de aluguel de casa, de carro, um corretor. Tudo bem? Perto de casa tem um cara que tem uma perua, e ele faz carreto pela cidade, interior e litoral. Sacaram? E está lá uma plaquinha na perua. Você acha que eu vou corrigir o cara? O cara carrega guarda-roupa, geladeira. Eu vou corrigir o cara? Deixa quieto. Faça carretos. Um juiz, na sentença, em que o trabalhador pede os direitos dele, o juiz responde: rejeita-se os pedidos. Convoquem-se, né, as testemunhas. Convoque-se as testemunhas. Sacaram? Então, é aí que você percebe. Até professor que vai dar aula particular, quando coloca uma plaquinha na janela e escreve lá, dá-se aulas de português. Nem de graça. Sacaram? Se a plaquinha tiver assim, nem de graça. Quem que erra isso na sociedade? Todos. Até aqueles que a gente imagina, né, que tenham uma base muito maior da língua. Até o juiz erra. Sacaram? É nesse momento que você fala, eu não posso pensar de forma lógica. Tudo aqui, o correto é no plural. Ó. Alugam-se casas, fazem-se carretos, rejeitam-se os pedidos e dão-se aulas. E dão-se aulas. Na passiva analítica, como ficaria? Casas são alugadas, carretos são feitos, os pedidos são rejeitados, as aulas são dadas. Tá bem? Hoje nós não podemos trabalhar isso daqui. Imagina que você foi num local, montou a cena, e depois você tem que ensaiar essa cena. A voz passiva, não percam de vista, é uma voz de transformação. Eu preciso acompanhar com os olhos o movimento dessas peças, principalmente da criatura chamada objeto direto. Tá bem? Na semana que vem nós não teremos aula de português. Tá bem? Tem aluno que fala, não vai ter aula. Não, calma. De português.
tá bem? O professor, depois de 3 anos, conseguiu pular uma semana na vida, né? Já dei aula no dia 2 de janeiro, já dei aula na sexta-feira, na quinta-feira de carnaval, sacaram? O cara fala, tá lá passeando. Não, tá aqui dando aula, então a semana que vem eu consegui encaixar. Já marquei um piquenique com as minhas filhas. Olha que bonito, né? Sacaram? Então na semana que vem é o momento exato de você recuperar o passado. Não se preocupar com o futuro. O futuro já está armado o circo aqui, ó. Né? Nós vamos passar com as atrações no nosso próximo encontro. Mas revise o passado. Aproveite para fazer. Já estamos chegando próximos das 200 questões. Ao chegar na concordância, você está com 500 questões, mais ou menos, para trabalhar. Então, aproveite esse momento e não se esqueça do português. Faça uma revisão, tá bem? Se tiverem dúvidas, entre em contato. O professor não desliga, infelizmente. Né? Mandem dúvida, nós vamos dialogando, tá bem? Então, boa semana a todos, bom feriado na semana que vem. Até a próxima aula.